Olá pessoal, continuando a ação de função quadrática, agora vamos falar um pouco sobre gráfico de uma função quadrática, tá certo? Então, como é que seria o gráfico de uma função quadrática? Então, antes de começar, a gente tem que lembrar o seguinte, que o gráfico da função do primeiro grau que vocês já viram é uma reta, só que o gráfico da função quadrática é uma parábola, tá certo? Mas o processo de fazer o gráfico é o mesmo. Então, vamos ver dois exemplos aqui de como construir um gráfico, tá bom? Vamos construir o gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais x. Aí lembrando que o domínio é os reais, então todos os números que a gente conhece, e o contradomínio também é os reais. E aí como é que a gente faz para achar esse gráfico? É bem simples, vocês já fizeram isso lá na função do primeiro grau. Você escolhe alguns valores para o x, substitui aqui na equação, na função, né, e acha os valores do y, tá bom? É o que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos construir uma tabela, tá bom? Eu coloco x, aí escolho alguns valores. Aqui é a função y igual a x ao quadrado mais x. E nós vamos achar os valores para o y. Então, esses valores aqui pode ser qualquer valor. Eu que escolho. No caso, eu escolhi esses quatro valores aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1 sobre 2. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Tá vendo que aqui no lugar do x eu estou colocando menos 3? Então, aqui na função, onde tiver x, eu também vou colocar menos 3. Então, vai ficar o quê? Y igual, né, x ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado, mais o valor do y, que é menos 3. Aí, menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. Mais com esse menos, fica menos 3. E aí, 9 menos 3 dá 6. Então, o que é que nós concluímos aqui? Que quando x for igual a menos 3, o y vai ser igual a 6. Vamos fazer a mesma coisa com menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, que não é x ao quadrado. Como x é menos 2 ao quadrado. Mais o valor do x, que é menos 2. Aí, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Mais com esse menos, fica menos 2. Aí, 4 menos 2, 2. Então, quando x for menos 2, o y vai ser 2. E agora, x igual a menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 dá 1, mais com esse menos fica menos, então fica menos 1, 1 menos 1, 0. Então, quando x for menos 1, o y vai ser 0. E pode ser número fracionário também, ó, forma de fração. Menos 1 sobre 2. Então, a mesma coisa, no lugar do x ao quadrado fica menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais menos 1 sobre 2. Aí, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos com menos fica mais com esse menos fica menos 1 sobre 2. E aqui, como é fração, eu tenho que tirar o MMC, que o MMC de 4 e 2 é o próprio 4. Aí, como é que lembra da regrinha, né? O número que está aqui, o MMC, divide pelo de baixo, o resultado se multiplica em cima. Então, 4 dividido para 4 dá 1, vezes 1, 1. Aí, repete o sinal, menos. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Aí, 1 menos 2 fica menos 1 sobre 4. E aí, eu fiz para outros valores. X igual a 0. Seguindo esse mesmo processo, você acha y igual a 0. X igual a 1, você vai achar y igual a 2. X igual a 3 sobre 2, você vai achar 15 sobre 4, o y. Quando x igual a 2, você vai achar y igual a 6. Então, aqui, eu não vou fazer essas contas aqui, porque é o mesmo processo. Vocês só tentem fazer aí depois. Então, feita a tabela, que os valores que nós achamos, ó, escolhemos esses valores para o x, encontramos esses valores para o y. Então, a gente vai montar o gráfico. Ó, marcar os pontos. Ó. Menos 3 no x, 6 no y. Menos 3 no x, liga com 6 no y. Menos 2, 2. Menos 2 no x, 2 no y. Menos 1 e 0. Como o x é menos 1 e o y é 0, então você marca aqui em cima do menos 1 no eixo x. Menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 4. É isso bem aqui, ó. Menos 1 sobre 2 e o menos 1 sobre 4 no x, no y, né? 0 e 0, bem aqui no meio. 1 e 2, aqui. 3 sobre 2 e 15 sobre 4, você marca aqui o 3 sobre 2 e aqui o 15 sobre 4. E 2 e 6, está aqui o 2 com o 6. Então, você traça o gráfico. Então, isso aqui é o que nós chamamos de
parábola, tá certo? O negócio interessante que tem que prestar atenção é o seguinte, que eu vou explicar depois, mas vamos ver agora. A parábola está com a concavidade, essa abertura, para cima. Sempre que isso acontece é quando você olha para o coeficiente A, que é o número que está perto do x ao quadrado. A gente vai ver depois, mas sempre que ele for positivo, então a parábola vai ficar virada para cima. Quando ele for negativo, a parábola vai ser virada para baixo. Que é o outro exemplo que a gente vai ver aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 1. Para construir o gráfico também. Então o processo é o mesmo, ó. Você escolhe os valores, tá bom? Menos 3 é o valor do x. Aqui você tem que ter cuidado, pessoal, pelo seguinte, ó. Esse menos não está no quadrado, ele está fora. Então, ó, vai ser menos, aí menos 3 ao quadrado, menos 3, tem que ficar entre parênteses, tá certo? Aí menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo, só que como tem esse menos aqui fora, menos 9, mais 1. Aí menos 9 mais 1, menos 8. O menos 2, mesma coisa, ó. Menos 2 ao quadrado. Aí menos 2 ao quadrado dá 4. Como aqui é negativo, fica menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Quando o x for menos 1 ao quadrado dá 1. Como tem um menos aqui fora, menos 1. Mais o outro 1, que vai dar 0. E quando o x for 0, vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0. Coloquei o menos aqui só por colocar, não existe esse menos 0, mas só porque continua aqui, né? Aí menos 0 mais 1 continua 1. E tem os outros valores que eu chamei de x igual a 1, que você vai encontrar y igual a 0. Quando o x for 2, o y vai ser menos 3. E quando o x for 3, o y vai ser menos 8. Esses aqui eu não fiz as contas, é nesse mesmo processo. Dá para entender, né, como é que funciona. Então, agora, pegando a tabela que vocês construíram, ó, os valores de x e os valores de y, é só colocar no gráfico. Menos 3 e menos 8. Ó. Menos 3 no x, menos 8 no y. Então, está aqui. Menos 2 e menos 3. Menos 2 no x e menos 3 no y. Menos 1 e 0. Menos 1 no x e 0 no y. Então, fica em cima do menos 1 no eixo x. 0 e 1, que é o contrário. Ó. O x é 0 e o y é 1. Então, fica em cima do 1 no eixo y. 1 e 0. 1 no x, 0 no y. Então, fica em cima do 1 no x. 2 e menos 3. 2 no x, menos 3 no y. E 3 e menos 8. 3 no x e menos 8 no y. Então, observando agora, ó, como aqui ó, negativo, ó, o a aqui é menos 1. A parábola tem a concavidade para baixo. Então, como eu já tinha explicado, só antecipei um pouco. Quando o a é positivo, a parábola é virada para cima. Quando é negativa, a parábola é virada para baixo. Então, isso é os gráficos, tá bom? Com relação à quantidade de raiz, você já deve ter verificado isso, mas só para a gente complementar. Quando o delta é positivo, quando você vai resolver, né, para achar as raízes, você encontra que sempre que o delta é positivo, você acha duas raízes reais e distintas. O x1 e o x2 são diferentes, está certo? Tem duas raízes. Quando o delta é zero, vocês vão ver que vocês encontram duas raízes iguais, ou uma raiz dupla. E quando o x é negativo, não existe raiz real. Então, vocês já viram isso na aula passada, né? Que quando você calculava o delta dava positivo, você achava um x1 e um x2 diferente. Quando o delta dava igual a zero, você achava um valor igual, tanto no x1 como no x2. E quando o delta dava negativo, você não continuava a resolver. Não tinha raiz, né? Não tinha solução. Tá certo? Então, lembrem disso. Delta positivo, duas raízes. Delta igual a zero, apenas uma raiz, porque são as duas iguais. E delta negativo, nenhuma raiz, tá bom? E raiz nada mais é do que quando o gráfico toca o eixo x. Então, se a gente observar, quando delta maior que zero, positivo, significa isso. O gráfico vai tocar o eixo x duas vezes, porque são duas raízes. Ó. Toca aqui numa vez, que é o x1, toca aqui a segunda vez, que é o x2. Quando o delta for igual a zero, só toca o x uma vez, porque são dois números iguais. Então, o gráfico aqui ó, só toca o eixo x uma vez, então uma raiz. E quando o delta é menor que zero, não há raiz. Então, como não há raiz, o gráfico não toca o eixo x. Então, tem que lembrar isso. Raízes nada mais é do que aqueles valores onde o gráfico corta o eixo x. Tá certo? Então, só relembrando. Positivo, duas vezes. Então, corta duas vezes.
igual a zero, só toca uma vez. Menor que zero, negativo, não toca nenhuma vez. Tá certo? Não esqueçam isso. E com relação à concavidade, já tinha explicado anteriormente, vai depender do coeficiente A, que é aquele número perto do x ao quadrado, né? A positivo, A maior que zero, parábola para cima, ó, virada para cima. A menor que zero, parábola virada para baixo. Então, a aula de hoje era isso. Vocês agora vão pegar os exercícios e tentar resolver. Até a próxima.